Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 2 de maio de 2020 e em outubro de 2018, mais ou menos, eu fiz um vídeo a respeito dos tipos de eleitores de Bolsonaro e também um texto no Facebook, onde eu coloquei uma categorização dos principais motivos que haviam no eleitorado de Bolsonaro. 5 grupos que podiam ser divididos em mais um, ou seja, ficando 6. No caso, esses grupos foram dos nacionalistas, que era um eleitorado mais antigo, relativamente orgânico do Bolsonaro, que hoje eu acho que não tem mais cabimento. Tinha o grupo dos anticomunistas, o grupo dos anti-esquerdistas em geral, que esse podia ser dividido entre os antissocialistas e os anti-nova esquerda. É o grupo dos liberais e, enfim, o grupo dos anticorrupção. Então seriam basicamente esses 5 ou 6 grupos. E na verdade eu sempre tinha ficado de fazer, depois de um determinado tempo, ver como é que ficaram esses eleitorados, como é que ficou a opinião, o apoio ou não desses eleitores após um determinado tempo de governo. O problema é que não houve um momento de estabilização onde pudesse estabelecer um recorte mais claro, assim. Tipo, por exemplo, um ano depois, porque foi uma sucessão de processos de crise, de rupturas, de problemas de relacionamento no campo político e econômico, que dificultou, por exemplo, a gente marcar um ponto. Ó, a partir daqui a gente pode considerar um momento tal em diferenciação ao momento anterior. Não, é tudo muito confuso, o tempo todo havendo alterações drásticas. Mas recentemente eu vi um texto, um áudio muito interessante de Thomas Trauman a respeito dos 5 grupos de apoio que ainda apoiam o governo. E ele usou um mecanismo mnemônico, ele chama de os 5 Bs que apoiam o Bolsonaro. E é interessante porque é uma forma de simplificar e conseguir agrupar de uma maneira estética essas categorias. Ele chamou esses 5 Bs de grupos da bala, boi, bovespa, bíblia e dos birutas, né? Então eu pensei em fazer agora uma correlação com essa sugestão e uma revisão dessa minha divisão anterior, para a gente averiguar mais ou menos o que sobrou e como que se comportou ao longo de todo esse processo o eleitorado e o apoio popular bolsonarista. Bom, lembrando da minha divisão em 5 grupos anteriores e essa do Thomas Trauman, elas são bem diferentes. Elas agrupam de formas distintas. Eu creio que a minha original era um tanto mais precisa naquele momento eleitoral. Mas essa que ele colocou agora, além de ter essa capacidade de facilitar a memorização, ela também ela comunica bem. Porque se você esclarecer o que são, por exemplo, entendemos que o grupo da bala agrupa o suporte militar, policial e de qualquer interesse corporativo, mais ou menos nesse sentido. Aí cabe, que é interessante lembrar, que uma coisa todo e qualquer esquerdista, principalmente sindicalista, tem que reconhecer. Bolsonaro sempre foi fiel à sua categoria profissional. Ele se destacou originalmente exatamente como um defensor da categoria militar, numa abordagem que inclusive nem sequer é legal, é uma abordagem à revelia da lei, uma vez que militares não podem se sindicalizar, não podem ter movimentos similares aos movimentos sindicais grevistas. Mas ele fez uma coisa parecida. Lembrando que ele chegou a organizar como forma de protesto, colocar bombas em quartéis. Então isso causou a ele uma certa admiração de determinados grupos que o acompanham até hoje. E tem que se admitir, com relação a essa questão corporativa, a defesa dos interesses de militares e policiais, ele sempre foi bastante coerente. Então é compreensível que haja um suporte desse grupo até hoje, apesar de que já houve algumas rupturas, alguns traumas e também, especialmente, essa questão das milícias. Então esse foi o primeiro grupo, o grupo da bala. O segundo, do boi, evidentemente ele está simplificando
de uma bancada ruralista e do agronegócio em geral, né? Sendo que essa relação, esse grupo já está bastante abalado por causa das dificuldades enormes que o governo tem de separar suas fixações ideológicas da pragmática econômica. E por causa disso está colocando em risco, especialmente o comércio internacional, especialmente com a China. A China é responsável por quase 30% das nossas exportações. A última vez que eu olhei, acho que era 29,1, alguma coisa assim. Ou seja, um prejuízo nas relações com os chineses é absolutamente catastrófico para a economia nacional. Em especial para essa parte do agronegócio, que é o que Bolsonaro sempre defendeu, o fortalecimento do agronegócio, inclusive em detrimento da nossa indústria. Isso ele disse claramente em campanha. Então esse segmento de apoio que ele teve começou a sofrer baques logo no começo, desde antes dele assumir a presidência, uma vez que ele já deixou muito claro que por vieses ideológicos ele ia prejudicar as relações exteriores e comerciais brasileiras, apesar de que ele dizia o contrário. Ele acusava os governos anteriores de fazer negócios com viés ideológicos, nunca disse quais foram, porque sempre houve excelentes relações diplomáticas e comerciais do Brasil com todos os países, sem exceções, e essa situação de gerar tensões com outros países, isso é inédito, isso foi ele que inventou. Mas bem, então esse grupo, que ele simplificou dizendo do boi, é o que já está bastante afetado por essa relação com o bolsonarismo. Eu chego a dizer que se fosse haver eleições de novo hoje, ele já teria perdido o apoio desse grupo. O terceiro grupo ele chamou de Bovespa. Evidentemente é uma alusão ao mercado financeiro. Esse é o grupo dos liberais, que na verdade esse é o mais volátil. Esse é o que vira casaca com uma facilidade incrível e já tem em parte causado uma debandada devido a uma série de problemas a respeito da economia do país, apesar de todas as políticas que foram desenvolvidas, não só por Paulo Guedes, mas a partir de Temer, terem como único e exclusivo objetivo beneficiar o mercado financeiro. E beneficiaram sim, mas esse projeto já está correndo risco não, já está acontecendo, ele está naufragando. Então, e a qualquer momento esse grupo pula fora. O grupo dos financistas não é de forma nenhuma confiável, eles viram a casaca a qualquer momento. Aí tem o grupo da Bíblia, né? Evidentemente uma alusão aos religiosos, que está bem amalgamado com aquela questão que eu coloquei de serem anti-nova esquerda, né? Especialmente anti-aborto, anti-movimento gay, feminismo em geral. É bom tomar um certo cuidado aqui, porque quando nós falamos isso, nós estamos falando especialmente no fenômeno religioso que se diz evangélico, né? Que, entre aspas, eu sempre achei esse termo péssimo, porque esses evangélicos são, dentro do universo de cristãos, os menos evangélicos possíveis. Eles praticamente não falam em evangelho, eles quase não falam em Novo Testamento. Os neopentecostais, especialmente, que a gente tem chamado do neopentecostalismo, baseado em teologia da prosperidade, ele praticamente não é cristão, ele é um pseudo-judaísmo, ele é uma fixação do judaísmo, na verdade ele é sionismo. Claro que se confunde um pouco a situação, mas o apoio é principalmente desse grupo, são essas igrejas evangélicas. Muita gente tem apontado acertadamente que isso é uma ilusão, porque grande parte desse eleitorado bolsonarista, tipo metade, até mais da metade, seria católico. Mas isso aí esbarra naquela imprecisão de não ser capaz de diferenciar o católico praticante do não praticante. Na verdade, a maioria dos apoiadores católicos de Bolsonaro são esses que têm esse viés menos praticante. É aquela pessoa que às vezes até vai na missa regularmente, mas ele não está nem ciente das pautas políticas da igreja. Lembrando que a Igreja Católica oficialmente se posicionou contra a maioria das reformas, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência. Houve um fortalecimento a partir do pontificado de Papa Francisco da doutrina social da igreja, que é uma doutrina que tem uma perfeita harmonia com essas questões de justiça social, inclusive é chamado de comunista, né? Então o católico bem informado, esse que está atento às doutrinas e às posturas da igreja, é muito complicado você fazer um apoio incondicional a Bolsonaro a essa altura. É bastante complicado. Isso eu estou falando do romano, porque se for do ortodoxo aí nem tem menor cabimento.
católico ortodoxo apoiar Bolsonaro não faz o menor sentido. Então sim, esse grupo da Bíblia é um grupo predominantemente neopentecostal. Basta você ver as principais lideranças: Silas Malafaia, o Valdomiro Santiago, o Edir Macedo, essa turma aí, que é do neopentecostalismo. São sionistas, basicamente. E por fim, temos o grupo dos que eles chamam de birutas, né? E o pessoal é doido mesmo. Aquele pessoal, inclusive o Thomas Trauman, ele fala que especialmente a galera que acredita em Olavo de Carvalho, né? Fazendo a ressalva que o Olavo de Carvalho já foi um sujeito brilhante em vários aspectos, mas hoje ele está completamente senil, está completamente louco. Ele perdeu, em algum momento, até eu te digo o momento que eu percebi que o Olavo de Carvalho tinha perdido completamente a noção da realidade, quando ele acusou, disse que o PT estava lutando pela sobrevivência nas urnas, porque se ele perdesse o poder ele desaparecia. Se ele disse tudo que ele vinha dizendo a vida inteira, que o PT era uma força criminosa orgânica enraizada na sociedade, cujos tentáculos estavam ramificados em toda parte, de modo que se perdesse o poder político tinha outras formas de poder, e depois ele vai se contradiz. Mas então, segundo Thomas Trauman, os 5 B são bala, boi, Bíblia, Bovespa e birutas. Como é que eu vou relacionar isso ao meu modelo anterior? O modelo entre aspas, a minha classificação anterior. Minha classificação era nacionalistas, anticomunistas, anti-esquerdistas em geral, que pode se dividir em antissocialistas e anti-neo-esquerdistas, liberais e anticorrupção. Bom, é bom lembrar que a questão de anticorrupção, especialmente agora, foi dramaticamente baqueada com a saída de Sérgio Moro do governo. Inclusive hoje mesmo eu vi um depoimento que promete ser especialmente bombástico. Então esse segmento do eleitorado que abraçou essa pauta da anticorrupção, que nunca foi uma coisa muito viés de um determinado linha política, é uma coisa que praticamente todos os partidos, pelo menos, fingem que abraçam. Provavelmente a maioria não abraça coisa nenhuma. Mas é bom lembrar também que eu nunca acreditei nessa luta contra a corrupção, especialmente em Sérgio Moro. Sérgio Moro, para mim, sempre foi um canalha, um vendido, que trabalhou conscientemente para a destruição sistemática da nossa economia e do nosso sistema político, em vistas a um processo de invasão, de dominância norte-americana. Simples assim. Mas, bom, desses 5 grupos anteriores que eu falei, eu quero eliminar de vez os nacionalistas. Até a época da eleição de Bolsonaro, ainda era possível tolerar que alguém tivesse uma ilusão de nacionalismo em Bolsonaro. Hoje não é mais possível. Qualquer pessoa que ainda diga que Bolsonaro é nacionalista está no grupo dos loucos. Simplesmente não faz o menor sentido. Ele não é nem nacionalista, não é nem patriota. E não digo isso só pelo simples fato de bater continência para a bandeira americana e ofender o próprio povo a ponto de dizer que o brasileiro entra no esgoto e não acontece nada. É uma falta de noção total. Então esse grupo eu vou remover. E como eu tinha 4 categorias, sendo que uma fosse divisível por 2, eu acho que agora é melhor dividi-la. Então nós vamos manter 5. De modo que nós vamos ter os anticomunistas, que são loucos, simplesmente assim. Os antissocialistas, que eu estou fazendo uma diferença clara, porque via de regra hoje, o antissocialista, a não ser quando ele é um anticomunista com o seu nome, ele pode ser perfeitamente lúcido, ele pode saber o que é socialismo e se posicionar contra o socialismo de uma forma clara. E ele é diferente do anti-esquerdista em geral, porque pode ter esse anti-neo-esquerdista, pode ser só contra essas pautas da nova esquerda. E elas são perfeitamente, o antissocialismo e o anti-neo-esquerdismo não só são perfeitamente distinguidos, como eles deveriam ser, uma vez que as pautas da neo-esquerda não são pautas socialistas, pelo contrário, são pautas ditadas pelo capital financeiro. É claro que o indivíduo pode defender as duas ao mesmo tempo, às custas de uma certa coerência, como normalmente acontece. Mas elas são perfeitamente separáveis, portanto, sim, dá para distinguir o antissocialismo, e eu estou chamando esse antissocialismo de alguém que pelo menos sabe o que é socialismo e sabe se posicionar contra ele. Isso tem um certo grau de lucidez. É muito diferente do anticomunismo, porque é loucura pura. Então nós temos os anticomunistas, os antissocialistas, os anti-neo-esquerdistas. E aí nós temos os liberais. Como eu deixei muito claro, os liberais são o único eleitorado plenamente lúcido, ou predominantemente lúcido, do bolsonarismo.
porque estava voltando em Paulo Guedes. Paulo Guedes era liberal mesmo, podia até não ser a melhor opção no momento, mas era mais viável. Só que esse grupo também ele se confunde com os dos socialistas, dos antissocialistas. Na verdade, é muito difícil separar uma coisa da outra. O liberalismo econômico, nesse sentido, é a defesa intransigente do capitalismo. Então, de uma certa forma, esses dois grupos são basicamente que um só, a não ser pelo fato de que existe essa confusão com relação à nova esquerda, né? E, por fim, o grupo da anticorrupção. Então, como é que eu vou associar esse grupo à galera às categorias do Trauman, do Thomas Trauman? Bom, na realidade é simples. E teria até uma dificuldade, porque, por exemplo, o grupo da anti-nova esquerda, ele, em tese, abrangeria os conservadores. Em grande parte, abrangeria os pentecostais, esse grupo da Bíblia que ele fala. Mas isso tem sido muito problemático também, por uma série de fatores, porque esse movimento religioso neopentecostal, ele é ditado pelo sionismo e logo pelo liberalismo. Então ele começa a fazer sistematicamente concessões à pauta da neoesquerda. Edir Macedo é abortista, ele apoia aborto, ele apoia casamento homossexual. Eles apoiam Israel. Israel é o único local no Oriente Médio onde todas essas pautas são impostas, são colocadas na sociedade. É um lugar onde tem parada gay, em oposição a todo o mundo islâmico ali em volta. Não só islâmico, quando tem muitos judeus ortodoxos também e cristãos ortodoxos. Israel, não, ao contrário do que esse pessoal pensa, não é nem de longe uma nação religiosa. Pelo contrário, é a nação mais secular do mundo, uma das mais, pelo menos. Disse que os judeus é onde tem maior predominância de mentalidade liberal, tanto econômica quanto cultural. Então, boa parte dessa galera, em especial essa turma anti-neoesquerdista que faz esse viés de conservadorismo e o associa a uma defesa do liberalismo econômico, eles se contradizem. E junto com os anticomunistas, para mim, na categoria do trauma, eles vão para o grupo dos birutas, dos malucos. O que restou? Resta que o grupo da Bovespa são os liberais, em grande parte são antissocialistas. Como eu coloquei, o pessoal que estaria mais associado talvez a um viés um pouco mais conservador, autêntico, que estaria no grupo do boi, ele já está pulando fora do barco, porque está muito difícil ser aliado do governo que ataca deliberadamente o seu principal parceiro comercial. E a questão mais problemática talvez seja essa questão do grupo da bala que ele fala, que é o apoio dos militares e dos policiais. Eu tenho sérias dúvidas de que Bolsonaro ainda tem um verdadeiro apoio nessas categorias, a julgar por algumas coisas que eu vi desde o ano passado, principalmente com relação a mobilizações de policiais, especialmente civis, contra reformas trabalhistas e previdenciárias. Inclusive eu cheguei aí numa grande reunião em frente ao Congresso Nacional de policiais do país inteiro se posicionando contra essas medidas defendidas pelo Paulo Guedes. E com relação à questão dos militares em geral, já se nota com toda clareza uma tensão entre a ala militarista e a ala olavista, que é a que ainda faz a cabeça de Olavo de Carvalho e dos filhotes do Bolsonaro. O Olavo de Carvalho faz a cabeça dessa galera. E eles estão em oposição aos militares. Então tem uma ruptura. A única categoria que eu digo que é 100% fechada com o Bolsonaro são milícias. São milicianos. Isso não tem como não ser. Então tem essa problemática nesse grupo aí da bala. O grupo do boi, essa questão já coloquei. O grupo da Bíblia tem esse problema aí que alguns são relativamente coerentes, mas a maioria vai para a categoria dos doidos. O do Bovespa, que eu falei, são os traíras de sempre. Você nunca sabe para que lado que eles vão. E aí, o que sobra quando a gente chega nessa categoria dos malucos? O anticomunismo. O anticomunismo puro e simples. E como eu digo, é pura insanidade. Uma coisa é você ser antissocialista e um liberal, que você se posiciona a favor do mercado financeiro, a favor do capitalismo. Para simplificar, nós podemos dizer que a grande distinção entre os sistemas defendidos pelos liberais e os atacados, e os sistemas antiliberais, que pode ser o socialismo, pode ser o sistema que eles chamam de fascista,
ou qualquer tipo de capitalismo de Estado. A diferença é muito simples. Nos sistemas não liberais, o poder político predomina sobre o poder econômico. E nos sistemas liberais, o poder econômico predomina sobre o poder político. A diferença é basicamente essa. O liberal está sempre defendendo a primazia do poder econômico sobre o poder político. É claro, os dois sempre estiveram relacionados. É inquestionável que sempre houve uma relação clara e, na maior parte da história, totalmente direta e uma identificação entre o poder político e o econômico. Nós estamos falando da realeza, de uma nobreza, de quem está no poder que detém as mesmas coisas, capital político e econômico. E essa grande distinção ela surge principalmente na idade moderna contemporânea, com o advento do capitalismo, que permitiu essa cisão. Então, nesse momento atual, nem sempre o poder político e econômico são o mesmo, aliás, em geral não são, e aí surgiu e se popularizou enormemente a figura da plutocracia, né? Que é o governo oculto, é um governo, um poderio econômico oculto, controlando o poder político na surdina. Bem, isso me leva ao assunto final, que é a lamentável confusão que está surgindo recentemente, muito recentemente, eu me dei de conta disso essa semana, sobre exatamente o conceito de plutocracia. Para minha desagradável surpresa, esse conceito começou a ser popularizado, que infalível significa que ele vai ser distorcido. E o fato é que já se começou a dizer por aí que plutocracia é o governo dos ricos. E não só começou a dizer, se espalhou numa velocidade incrível pela internet em português, a ponto de estar até na Wikipedia, baseado numa confusão pura e simples sobre o Plutus do oculto e o Plutus de riqueza, que também é oculto porque está no subsolo. Então é uma confusão semântica. Originalmente, plutocracia se relaciona ao oculto e não simplesmente ao governo dos mais ricos, porque apesar de a plutocracia ser necessariamente rica, se você coloca como foco o fato de serem mais ricos, ela perde essa dimensão de estar oculta. E aí passa a ser a mesma coisa que sempre foi, essa identificação entre poder político e econômico. Se fosse assim, não faria sentido você chamar oligarquias de plutocracias. Uma nobreza, uma realeza é o que? Eles são evidentemente ricos, estão no poder. Então para que surgiu o termo plutocracia, não simplesmente monarquia? Infelizmente, já começaram a fazer essa enorme confusão. O que determina o conceito de plutocracia não é o fato de ser rico, porque os ricos, a maior parte das vezes, os governantes sempre foram. Olha o Donald Trump, que é bilionário, está lá no governo dos Estados Unidos. Mas ele não é plutocrata. O que é verdadeiramente plutocrata, o que caracteriza, que é o fato de estar oculto. E para você ver como que essa confusão está acontecendo no Brasil, basta você pesquisar em outros idiomas. Pode ir na Wikipedia e pesquisar o mesmo conceito em inglês ou em espanhol para você ver que não tem essa confusão. Inclusive até denunciam essa confusão acontecendo em português. No caso do Brasil, por exemplo, você não pode dizer que Luciano Hang é plutocrata. Todo mundo sabe quem é o cara mete a cara na TV aí todo dia. O plutocrata é aquele que você não conhece. É aquele que não sabe nem quem é. No caso do Brasil, está mais pro Jorge Paulo Lemann, pro Safra, que a maioria das pessoas não reconheceria se visse na rua. Os próprios Marinho, ou Civita, a mesma coisa nos Estados Unidos. A maioria das pessoas não é capaz de reconhecer um Rockefeller, um Rothschild, ou um Morgan. E eu ainda diria mais, ou até arrisco dizer que existem os verdadeiros plutocratas, a gente nem sabe, não sabe nem os nomes, são totalmente invisíveis. Mas bem, finalizando, tem eu fiz essa divisão anterior, resumindo, né? Fiz essa divisão anterior do eleitorado de Bolsonaro em 5 grupos: nacionalistas, anticomunistas, anti-esquerdistas em geral, liberais e anticorrupção. Chuto fora os nacionalistas, não existe mais um eleitorado nacionalista de Bolsonaro. Esse vai para o grupo dos loucos. Dá para dividir a anti-esquerda entre o antissocialismo e o anti-neo-esquerda, mas gera essa confusão, porque o antissocialista é basicamente um liberal. E o anti-esquerda, em grande parte, é um conservador, muitas vezes um religioso, mas ele também acaba se confundindo pela via do sionismo com o liberalismo. A anticorrupção está sofrendo um baque violento aí, apesar de que, na verdade, nunca foi verdadeiramente uma luta contra a corrupção.
Bolsonaro é claramente corrupto. Pode não ter um grande esquema de corrupção, porque ele nunca foi capaz de articular politicamente um. Isso depende de uma certa habilidade política, que ele não tem. Mas corrupçõezinhas menores ele sempre praticou, e crimes de pior espécie ainda. E aí, associando a essa divisão de 5 Bs do Thomas Trauman, eu problematizei a questão do grupo do boi, que é a questão do agronegócio. O grupo da bala também eu problematizei. O grupo do Bovespa, dos liberais, da Bíblia e, por fim, dos birutas. Sobra os birutas. É isso que eu deixar claro. Esse processo de deterioração do governo Bolsonaro está sistematicamente eliminando todo e qualquer tipo de lucidez. No momento que o Guedes sair desse governo, provavelmente ele acaba, porque ele perde o último resquício de apoio do mercado financeiro. Se não de apoio, pelo menos de tolerância. Ele vai cortando todos os seus laços de relação. Você vê, é um indivíduo tão politicamente incompetente que ele conseguiu brigar com todos os seus aliados, inclusive ele saiu do seu próprio partido, sendo chamado de vagabundo pelas lideranças. E cada vez mais ele vai se isolando. Só que, ao mesmo tempo, vai restando um eleitorado ainda resiliente e muito resistente. E esse eleitorado vai se desconectando de qualquer relação pragmática séria e vai ficando apenas no nível da insanidade. É o grupo dos birutas mesmo. Não importa se o indivíduo está lá naquele grupo daqueles religiosos, eles têm uma visão de religiosidade completamente distorcida. E eu não estou falando simplesmente do camarada que se diz cristão e apoia matança, não, e apoia miliciano assassino. Que isso aí ainda dá até para dar desculpa que ela não acredita. Mas é uma visão de mundo ao ponto de negar os fatos mais claros de uma pandemia mundial em prol de um delírio. E outro grupo lá ao ponto de chamar de comunovírus, né, como a demência que está lá no Ministério das Relações Exteriores. Curiosamente, um dos maiores apoiadores do bolsonarismo sempre foi o sionismo, os judeus. Ele está conseguindo brigar até mesmo com esse grupo. Ele vai se isolando. Mas o que está restando do eleitorado bolsonarista, eu não creio que ele vai diminuir muito. Aliás, ele tem diminuído pouco. Porque esse grupo final, esse núcleo base final, ele provavelmente vai se manter mais ou menos do jeito que está, talvez com algumas perdas a mais. Ele só vai diminuindo basicamente porque é um eleitorado mais velho, com o tempo vai deixando de votar e vai até falecendo. Tem uma questão etária aí também. Mas, essencialmente, o que está restando do bolsonarismo é pura e simples insanidade. Eu sou Marcos Aurélio XR, hoje é dia 2 de abril de 2020. Obrigado pela sua atenção.